A paz do Senhor, povo de Deus. Estou aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Nadjane Melo. Estou aqui para gravar um vídeo novamente. Faz 5 meses que eu não apareço por aqui no canal, mas desde sexta-feira, dia 12, que o Senhor toca no meu coração com esta palavra. E no domingo, no culto da noite, o Senhor confirmou essa palavra mais uma vez através do nosso pastor Alexandre. E ali eu ouvi o Senhor falando para mim, confirmando, né, que Ele queria que eu trouxesse essa palavra para vocês. E eu estou aqui hoje pela misericórdia dEle, pelo amor dEle, pelo cuidado dEle, para ser voz dEle aqui hoje para você. Que essa palavra toque no seu coração assim como tocou no meu. E hoje eu venho falar que o perdão libera a promessa de Deus. E por que eu quero falar que o perdão libera a promessa de Deus? E quem mais além de José para nos ensinar isso? E eu vou ler, para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler Gênesis 45, e eu vou ler o 4 e o 5, que diz o seguinte: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. E eu quero falar que aqui muitos dizem que nessa história de José, o erro dele foi ter contado o sonho. Eu também já disse isso muitas vezes, que o problema de José foi porque ele falou demais, foi porque ele contou o sonho a quem não era para ter contado, porque tem segredos que Deus nos revela e que temos que guardar só para nós. Concordo com isso também. Mas hoje eu olho essa história de José de uma forma diferente, porque eu creio que tudo fazia parte do plano de Deus para a vida de José. Porque, pense comigo, você acha que Deus, na soberania dele, não conhecia os corações dos irmãos de José? Você acha que Deus, na onisciência dele, não sabia que no coração dos irmãos de José ia crescer a inveja e eles iam atentar contra a vida de José, ia fazer mal ao escolhido de Deus? Vocês acham que Deus não sabia disso? A Bíblia diz que em Êxodo, Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó, o mesmo que disse a Moisés, vai com o povo, foi o mesmo que Deus endureceu o coração dele para ir atrás do povo, para que assim cumprisse o milagre e o mar se abrisse e o povo passasse a pés enxutos. Então vocês acham que esse mesmo Deus não conhecia o coração dos irmãos de José? E a resposta que eu obtive foi que sim. Deus sabia tudo o que iria acontecer na vida de José. Deus sabia que José, ao acordar pela manhã e ao contar os seus sonhos, o seu sonho aos seus irmãos, o coração dos seus irmãos iam se encher de inveja e eles iam arquitetar o mal contra a vida de José, contra José. Mas hoje eu creio que tudo fazia parte do plano de Deus na vida de José. Porque aquilo que Deus tem determinado para a minha e para a sua vida, nada e nem ninguém é capaz de alterar o plano divino de Deus na tua vida. Então, que assim como assim como eu hoje, você também possa ter essa certeza. Que José falou demais, que José contou os sonhos deles a quem não era para ter contado, mas tudo e nada fugiu do controle de Deus, porque estava tudo determinado por Deus. Quem não conhece a história de José, depois vá ler a história dele em Gênesis 37, você consegue ouvir, ver toda a trajetória de José, mas hoje aqui eu não vou esmiuçar a trajetória de José. José foi vendido, José foi jogado no calabouço,
Depois José foi tirado da cisterna pelos seus irmãos e foi vendido como escravo. José chegou no Egito, foi ser escravo no Egito. Depois José foi para a casa de Potifar e lá José foi bem-sucedido, porque a palavra de Deus diz que aonde os escolhidos dele tá, onde coloca a planta dos seus pés ou as suas mãos, há prosperidade. E ali Potifar tudo na casa de Potifar começou a dar certo, mas havia também uma mulher que se agradou de José, que era a mulher de Potifar, e ali ela tentou José para que José se deitasse com ela, e José, porque rejeitou, ela levantou-se uma infâmia contra José e disse que José tinha agarrado ela, e ali José passou 2 anos na prisão. Mas eu quero te dizer que neste percurso que José traçou, do sonho até o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, se passou-se 13 anos. Mas hoje eu posso ter certeza e dizer a você com toda a convicção da minha alma, foi 13 anos de preparação de Deus na vida dele. Foi 13 anos de cura, porque José precisava ser curado daquilo que os seus irmãos fizeram com ele. Porque você ser traído por alguém que não lhe conhece ou por alguém que não é do seu sangue é difícil, mas você ser traído pelos que são do seu sangue, pelos que sentam à mesa com você, é pior ainda. Mas assim como José precisou de 13 anos para ser curado, hoje, com a autoridade de Deus, eu te digo, eu não sei quanto tempo você está nessa sua trajetória, mas que o seu perdão vai liberar o plano de Deus se cumprir na sua vida. Para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, é necessário que você seja curado e que você libere perdão. Porque Deus não vai cumprir o plano que Ele tem na minha e na sua vida enquanto o perdão não for liberado. E para que você libere o perdão, você precisa ser curado. Porque é muito difícil, é muito fácil a gente dizer, eu perdoo. Mas é difícil quando Deus lhe coloca numa posição de exaltação e você vê aqueles que lhe humilharam. E foi assim que aconteceu na vida de José. Como eu disse, né? José precisava ser curado. E por onde José passava, todos viam Deus na vida de José. Em Gênesis 39:3, diz que Potifar reconheceu que Deus era na vida de José. Em Gênesis 41:38, diz que o carcereiro também reconheceu que Deus era na vida de José. Porque José passou 2 anos na prisão. Mas enquanto ele passou na prisão, o carcereiro ele não se preocupava com os presos, porque José administrava tudo na prisão. E até a prisão onde José estava foi bem sucedida, porque a presença de Deus estava com José em todo o tempo. E não foi diferente também com Faraó. Quando o copeiro do rei lembrou-se de José, e José foi perante o faraó para interpretar o seu sonho, o faraó reconheceu que Deus era na vida de José. Então, as pessoas têm reconhecido que Deus é na sua vida? Ou você só vive uma vida de cristianismo da boca para fora? Ou você ouve e não pratica aquilo que você ouve? Porque a gente tem que viver aquilo que a gente ouve. A gente tem que viver aquilo que a gente prega. Porque não adianta eu dizer que eu sou serva, que eu tenho perdão dentro de mim, que eu sou caridosa, se eu não libero esse perdão, se eu não ajo de acordo com esse perdão. Então, assim como Deus teve graça e misericórdia de nós, devemos ter pelos aqueles que nos ferem também. Porque em Romanos 5:20 diz que a gente não era merecedor, mas o pecado superabundou a graça. Então, Deus teve graça de mim e de você, e é por isso que estamos aqui. E por que você não quer perdoar aqueles que lhe magoam? Eu e você não somos melhores do que eles. A gente não era merecedor da graça e da salvação do Senhor.
Mas o Senhor, ele teve misericórdia e liberou a graça para a gente. A graça é o favor imerecido. É aquilo que Deus nos dá sem a gente merecer. Então, eu creio também, até eu escrevi aqui, que a graça vai além da misericórdia. A misericórdia fez José olhar para os seus irmãos e só perdoar. Mas a graça fez José sustentar aqueles que lhe magoaram, aqueles que lhe venderam. A misericórdia fez José sustentar, encher aqueles cestos de comida, fez ele devolver o dinheiro dos irmãos que tinham pago, que estavam ali para pagar pela comida. Então, isso foi a graça de José sobre aqueles irmãos. Porque a misericórdia ia dizer, tá bom, eu perdoei, tá tudo certo. Mas a graça foi além da misericórdia. Então, que você possa liberar graça pelos que lhe magoou, pelos que lhe feriu. Porque a promessa de Deus só vai se cumprir em sua vida quando você for curado e conseguir liberar perdão. E aqui em Gênesis 45, 15 diz assim: E beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. E esta notícia ouviu-se na casa de Faraó. Os irmãos de José são vindos. Isso pareceu bom aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Aqui a Bíblia diz que José, ele abraçou e beijou-se os seus irmãos. E eu fico aqui maravilhada, imaginando esta cena. Aqueles que venderam, aqueles que disseram ao seu pai que o seu irmão estava morto, foi o mesmo que teve que contemplar ali José como governador, tendo que se humilhar aos pés de José e reconhecer que eles fizeram mal a eles, mas que José não estava tratando o mal com o mal, mas José estava tratando o mal com o bem. Então, isso aí foi o maior exemplo de José como servo de Deus. E tem que ser o meu e o seu exemplo. E por que eu sei que José foi curado e que Deus liberou a promessa de José depois que houve cura? Porque a Bíblia diz que José teve 2 filhos. E o primeiro filho, José chamou de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. Aqui José, ele declarou que ele estava curado. Estava curado das amarguras, estava curado do seu passado, estava curado das suas feridas. E o segundo filho, José chamou de Efraim. Deus me fez próspero. Então aqui José declarou que ele estava curado e ele estava reconhecendo a soberania de Deus na vida dele. E no versículo 45, 5, que eu li para vocês no início, diz assim: Não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque me haverdes de vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Aleluia. Aqui José estava reconhecendo que tudo que os irmãos fizeram com ele fazia parte do propósito de Deus. Então, pare de ficar perguntando por que fulano fez isso comigo, por que eu estou passando por isso. Que no dia de hoje, ao você ver esse vídeo, você tenha certeza que tudo faz parte do propósito de Deus. E como eu já falei, nada e ninguém vai alterar o plano divino na tua vida. Então, nada que as pessoas façam e nada que você esteja passando vai alterar os planos divinos de Deus na tua vida. Porque as estações mudam. E quando as estações mudam, o cenário muda também. A Bíblia diz que José, ele acordou numa cadeia, numa prisão, mas ele foi dormir num palácio. Então, em questões de segundos, de horas, Deus mudou o cenário e a estação da vida de José.
E Ele pode fazer também na tua vida. Basta você crer, basta você reconhecer que você precisa de cura, que você precisa liberar perdão para aqueles que te magoaram, para aqueles que te feriram, para aqueles que muitas vezes você culpa de estar na situação que você está hoje por conta deles, mas que a partir de hoje você libere perdão, que você peça a Deus que cure o seu coração, que você vai ver que as promessas de Deus vai se cumprir e você vai saber que tudo fazia parte do plano de Deus. Porque a Bíblia diz que Jó passou por várias estações na vida dele, mas tudo também foi permissão de Deus. Então, Deus não perde o controle de nada. Então, hoje, quando me dizem, mas foi porque José falou demais, eu fico sorrindo, porque eu digo, foi nada, foi porque tudo fazia parte do plano de Deus. Então, era necessário que José contasse o sonho para que seus irmãos o vendessem, para que ele fosse parar lá no Egito e para que lá tudo acontecesse. Então, é necessário todas as estações da vida que você está passando. Porque quando o cenário mudar, você vai entender o que Deus tinha planejado para a sua vida.